Para mim é sempre um prazer poder falar do amor de Deus, mas também é uma responsabilidade, de estarmos aqui na frente para levar a palavra do Senhor. Nós sabemos que quem nos capacita é Deus. E nós sabemos que nós temos um Deus tão poderoso. Quando nós paramos e olhamos, nós vemos tantas coisas perfeitas, tantos aparelhos que o homem desenvolve e que traz benefício para si. Mas nós vemos que, por mais sofisticado que seja o aparelho, ele não tem a capacidade, o poder de entrar no teu coração e ver o profundo, o que se passa. Mas eu quero dizer a você que o Deus que eu sirvo, Ele tem esta capacidade. E antes de você entrar a este tempo, o Senhor já te contemplava. Aleluia! Eu senti no meu coração, irmãos, de fazer uma meditação para os irmãos aqui em 1 Gênesis. A criação do céu e terra e tudo o que nele se contém. Irmãos, quando nós paramos para observar o dia a dia, como a ciência tem se desenvolvido. Quantas coisas maravilhosas que nos deixam surpresos. Mas, por mais perfeito que seja, nós podemos ver que nada substitui a glória de Deus, o poder de Deus. A palavra de Deus em 1 Gênesis, capítulo 1, nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia nela sobre a face do abismo, e havia trevas, e a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Eu fico imaginando o poder do nosso Deus. A Bíblia fala que a terra ela era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus já se movia sobre a face do abismo. O versículo 3 nos diz assim: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Olha que poder tem
esse Deus o qual nós servimos. Irmãos, Ele é maravilhoso. E logo na continuação do versículo, nós vemos que através da sua poderosa voz, através do haja, Ele começou a dar vida na face da terra. Criou os animais, criou as aves, criou as plantas e todo o ser vivo que está sobre a face da terra. E quando Deus criava, tudo que Ele criava, Ele achava bom. Deus, Ele abençoava. Mas nos diz a palavra que agora Deus para e começa a olhar e a observar tudo aquilo que Ele tinha criado. Mas agora faltava alguém que pensasse. Agora faltava alguém que administrasse aquele jardim. Os animais eram e é irracionais. Mas agora nos diz a palavra de Deus, que Deus, com as suas mãos poderosas, Ele fez do barro da terra o homem e deu vida ao homem, soprando nas suas narinas. E quando Deus agora, Ele começou a olhar para o jardim, Ele viu que tudo era bom, tudo era perfeito. E cada um dos animais, dos seres viventes que Ele havia criado, tinha a sua companheira. Agora Deus, olhando, Ele viu que Adão estava só. Mas Deus fez cair sobre Adão um sono, e ali tomou uma das suas costelas e fez a sua disjuntura. Uma mulher para estar do seu lado. Mas Deus, na sua perfeição, tudo que o homem queria, havia ali naquele jardim. Mas nós vemos que agora Deus disse ao homem, e a mulher mostrou para eles, disse: olha, de tudo que há no jardim comerás, mas menos aquela que está no centro do jardim, porque no dia em que comeres dela, morrereis. Irmão, nós vemos que Satanás, ele é astuto. Nos diz a palavra de Deus que agora ele incorporou em uma serpente, e com voz de humano, agora ele foi conversar no jardim com o homem que Deus havia criado. A Bíblia nos diz que Satanás, ele era um anjo muito poderoso, e quando fala poderoso, creio eu que, mediante a presença de Deus, de muita utilidade. Mas a palavra de Deus nos diz que Satanás, ele na sua arrogância, na sua ganância, ele pensou: subir-me às alturas e vou fazer um trono acima do trono de Deus. Mas, irmão, Deus é soberano.
Acima dele não existe nada. E Deus agora disse para ele: olha, ao mais profundo das profundezas será lançado. Irmãos, e Satanás, ele não se conformou, ele arrastou consigo um terço dos anjos, e ele se revoltou contra o nosso Deus. E nós vemos que agora, costumo dizer eu, que esta foi a primeira incorporação que aconteceu, foi quando Satanás, ele adentrou a serpente, e como uma voz humana agora, ele começou a conversar com Adão e Eva. Olha para você ver como que Satanás, ele é esperto. Não é à toa que Jesus diz para nós: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora Satanás, com uma voz humana, diz: olha, certamente ele falou, porque quando você comer daquele fruto, você será como Deus, os seus olhos serão abertos, e você saberá discernir o certo e o errado. De certa forma, Satanás não mentiu, mas creio eu que o homem, na sua ambição, ele pensou que iria ser como Deus em poder e em glória. Mas, irmãos, a Bíblia nos fala que todas as tardes Deus se colocava no jardim para conversar com Adão. E uma certa tarde, Deus agora ele se apresenta no jardim e chamou Adão. E nos diz a palavra que Adão e Eva, agora olhando para eles, a sua inocência já havia saído, e eles correram para se esconder da presença de Deus. Adão, e nos diz a palavra de Deus que eles se esconderam, e agora eles pegaram folha, cobriram-se e apresentaram-se na presença de Deus. Agora Deus disse para ele: mas quem te disse que vocês estavam nus? Porventura comeste do fruto que eu te ordenei que não haveria de comer deste fruto? Irmãos, e antes de tudo isso, a terra somente produzia coisas boas. Mas agora Deus disse para ele: portanto comeste do fruto em que eu não te ordenei, maldita seja a terra. Agora a terra começa a produzir ervas, a produzir espinhos. E disse o Senhor Deus: do teu suor comerás. A mulher agora, ela passa a sentir a dor do parto, devido à sua desobediência com Deus. E mais uma coisa, Deus agora pega Adão, pega Eva e lança eles para fora do jardim. Perdeu-se o direito da vida eterna, perdeu-se o direito da comunhão com Deus, e agora Deus, ele coloca um véu entre o homem e entre Deus. O homem não tinha mais direito
Ele prometeu que da mulher nasceria um, que lhe pisaria na cabeça de Satanás. Deus, Ele é maravilhoso. E nós vemos que agora, irmãos, nasceu Jesus, o Filho de Deus, para nos trazer a salvação, a qual já havíamos perdido através de Adão, através de Eva. A Bíblia nos fala que, como Deus, Ele olhou do céu para a terra, Ele não viu um justo sequer. Um justo. Mas agora Ele olha do seu lado, está ali o seu Filho Jesus, reinando com Ele, e nos diz a palavra de Deus, que Ele deixou o seu trono, deixou a sua glória, e se fez homem para padecer em amor a mim, em amor a você. A você, meu irmão, a você, minha irmã, o qual Satanás muitas das vezes tem soprado nos teus ouvidos que você não é ninguém, que você não serve para nada, você é alguém muito especial para Deus. É muito especial. Nós vemos ali quando aquele servo do Senhor vai ter com Jesus ali, aquele centurião, me falou a memória agora o nome do Zaqueu. Ele foi ter um encontro com Jesus. Aquele povo que se achava perfeito, que se achava que não tinha nenhum pecado, eles queriam agora ir contra a vontade de Deus. Mas espera aí, quantas pessoas perfeitas tem aqui? E eles chamam o pecador para ter um encontro com Ele. Mas Jesus agora diz: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus, Ele veio para aquele que sente a necessidade de ter um encontro com Ele e uma transformação. A pessoa que se acha perfeita, ela não precisa de Deus. E quando você para, você olha, não há perfeição no homem e nem perfeição na mulher. Mas Jesus, Ele veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Essa foi a resposta de Jesus naquela época para os fariseus. E nós vemos, irmãos, que, como eu disse, Jesus, Ele deixou o seu trono. Ele veio como homem. E como homem, Ele teve aflição. Nos diz a palavra de Deus. Ele disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, Ele venceu o mundo, para que você fôssemos, através da pessoa dele, vencedor. Sabe aquela angústia que você sente? Sabe aquele momento que muitas das vezes você acha que você tem na sua vida? Jesus passou por este momento. Prova para mim, irmão, que Jesus passou por este momento. A Bíblia nos fala que quando Jesus estava ali no Getsemane, Ele clamava a Deus intensamente: se puder, passa esse cálice de mim. E nos diz a palavra de Deus que o seu suor agora se tornou em gota de sangue e caía sobre a face.
Eu quero que você, que está aqui nessa noite, quem já passou esse momento de aflição, é triste. Por mais aflição que você passa, você nunca conseguiu transpirar do teu corpo gotas de sangue, mas Jesus transpirou gotas de sangue, por amor a mim e por amor a você. Espera aí, irmão, mas ele é filho de Deus, e ele sentiu-se vazio, ele sentiu-se desamparado. Eu provo a você que sim. Qual foi o momento? O momento em que ele estava pendurado na cruz do Calvário. Ele agora olhando para o céu, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê ele sentiu-se desamparado? É porque naquele momento que ele estava ali na cruz do Calvário, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Estava sobre ele. Ele nos disse que agora, ele olhando para o céu, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Aquele véu que separava o homem foi rasgado de alto a baixo. E Jesus, através da sua morte, ele nos deu a liberdade, ele nos deu a autoridade, ele nos deu a capacidade de estarmos reunidos no seu nome, porque ele está vivo e está intercedendo por nós. Quando Jesus ele estava aqui na terra, ele pregava o Evangelho. Ele separou 12 dos seus discípulos para que seguisse a ele e pregasse o Evangelho. Eu quero rapidamente meditar com os irmãos em alguns versículos que eu anotei aqui. Marcos 16, é o que o irmão já leu, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmão, muitas das vezes você preocupa, e é uma coisa natural do homem. Porque se nessa carne nós já sentimos dor, e é tão triste a dor, você imagina na vida eterna. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que, como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em festa. Noé, ele era consciente. Irmãos, eu fico pensando a dificuldade de Noé para criar aquela arca sem ter as ferramentas que nos dias de hoje nós temos. Mas Noé, juntamente com sua família, não olhou para o povo que dele zombava. Não olhou. E o povo, irmão, eles estavam tão sérios que quando Noé terminou de construir aquela arca, nos diz a palavra de Deus que o Senhor ordenou que casal de cada animal entrasse naquela arca. E foram-se entrando de casal em casal, mas o povo continuou olhando
olhando para aquela arca e zombando de Noé. Mas você sabe por quê? É porque naquela época não se chovia. Inclusive aqui em Gênesis 2, e o versículo 6 nos diz: e o vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Irmãos, até que começou a dar aquele espinho grosso, e o povo agora, eles começou a se desesperar, mas agora Deus ordenou a Noé que fechasse a porta daquela arca. E quando Noé, ali ele selou aquela porta daquela arca por dentro, creio eu que Deus, com tua mão poderosa, agora ele veio e selou aquela arca por fora. E quando nos dias de hoje, em que nós vivemos, você já parou para pensar quantos os sinais nós temos sobre a face da terra? Irmão, naquele dia, o homem, a mulher, não vai ter desculpa diante de Deus. Irmão, o tempo está próximo. Afirma-te com Deus. Porque se Deus ele não poupou aquele povo do dilúvio, que dirá nos dias em que nós estamos vivendo sobre a face da terra? É terrível. É pecado de todas as formas. Eu fico olhando, pastor, e analisando como Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado daquele povo. E eu fico pensando, o homem muitas das vezes ele fica brincando de querer ser Deus, mas Deus soberano e Deus único só há um, e não há outro. Agora, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia, Mateus 28, versículo 9. Mas, irmão, é só pregar? Não, irmão. Após você pregar e o Espírito Santo de Deus convencer alguém do pecado, você também tem que abrir a palavra de Deus e ensinar, para que a venda que Satanás coloca no olho do homem e da mulher venha a cair por terra. Mateus 28, 9 nos diz: portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, que Deus dá a oportunidade do homem escolher. Deus, Ele não força o homem de maneira alguma a lhe seguir. É isso mesmo. A lhe seguir. Agora Mateus 32 e o versículo 33 nos diz assim: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai. Irmãos, me veio à memória agora, assim que quando eu me converti, nós estávamos realizando um culto de pregação ali no Planalto, e tinha um jovem ao lado. E quando no momento final da palavra,
o pastor fez o apelo e olhou para aquele jovem e disse: olha, jovem, você não quer aceitar a Jesus? Ele olhou para o pastor e disse: não, pastor, eu sou tão novo, eu tenho muito tempo ainda que aproveitar. Quem sabe você está assim? Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para plantar e tempo para colher o que se plantou. Aquele jovem, quando foi na segunda-feira, ele lá ia descendo a Presidente Vargas, sentindo ao centro, e veio com sua moto a bater-se num carro. E ali mesmo ele perdeu a sua vida. Ali mesmo ele perdeu a sua vida. Tão jovem, afinal ele tinha que aproveitar, porque ele ganhou uma moto do seu pai, uma moto novinha. O que eu quero dizer, através desse testemunho, não brinca de ser crente, não. Vamos servir ao Senhor verdadeiramente, porque Jesus, Ele está à porta. Será que você tem o poder de me falar o que vai ser daqui a um minuto quando você sair desta porta para fora? Quantas pessoas eu já vi que levam um pequeno tom e foi-se. Tem muitos que arrebentam o seu corpo em acidente e não morrem. É porque não chegou o seu tempo. Mas quando chega o tempo, Deus faz isso. Deus colhe. Deus leva. Qualquer que me negar, eu também o negarei. Será que aquele jovem, infelizmente, que perdeu a tua vida, que teve a sua oportunidade, ele vai chegar diante de Deus e falar: olha, Senhor, eu não ouvi a tua palavra. Por que a importância, enquanto se prega a palavra de Deus, em levantar a mão e aceitar a Jesus como Senhor da sua vida? Eu quero que você abra a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 15. Nos diz assim a palavra de Deus: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de enxofre, no lago de fogo, que é a segunda morte. Você tem a sua vida física, você tem a sua vida material, mas todos que estão sobre a face da terra, estamos cientes que um dia esta vida vai se findar, que esta vida ela vai se acabar, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você ainda tem uma oportunidade enquanto você respira, mas o dia que acabar o seu fôlego, Jesus já voltou para você. E se você não valorizar o sacrifício de Cristo, infelizmente, você passará da vida para a morte. Assim como todos aqueles que aceitaram a Cristo, que
que permanece firme na sua presença, passarão da morte para a vida. Vida essa, é engraçado que aqui na terra, Jesus ele não prometeu nada, ele não prometeu riqueza. Mas quando nós passarmos desta vida para outra, ele nos promete na sua palavra que nós teremos um corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. Mateus 25, versículo 34. Então direi aos que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, irmãos, às vezes você para, você pensa assim: peraí, mas tem um fulano ali que eu fico admirado. Ele tem um carrão, ele tem uma arrogância, ele costuma a conversar com pessoas de um grande escalão. Mas a palavra de Deus ela nos diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. É muito fácil nós pegarmos a nossa Bíblia, colocarmos debaixo do braço e vir para a igreja. Mas acima de tudo, nós temos que ter compromisso com Deus. É compromisso. Quando Satanás vier dizer para você: olha, você não é ninguém, você não vale nada. Eu senti no meu coração aqui de falar algo para a igreja. Quando já tiveram a experiência de ter uma pequena semente na sua mão? Eu creio que todos aqui. E a terra que nós pisamos sobre ela é uma terra fértil e uma terra abençoada que Deus nos confiou. E se você pegar aquela semente e lançar em qualquer parte da terra, se você deixar aquela semente enraizar, ela vai produzir algo. Mas se aquela semente cair e você catar e tirar ela da terra de imediato, ela não vai germinar. O que será que Satanás tem colocado no teu coração? Porque esse nosso coração, irmãos, é uma terra fértil, é uma terra que produz ira, é uma terra que produz discórdia, é uma terra que produz ódio, é uma terra que produz dissensão entre a família. Quando você está no seu lar, que vem uma coisa ruim no seu pensamento, e que aquela coisa quer descer para o seu coração, você simplesmente levanta a tua mão para o céu e pode falar com autoridade: aqui não, Satanás, esta vida pertence ao Senhor, o meu coração pertence a Deus, e Ele é Senhor da minha vida. E não permita que aquela sementinha de inveja que Satanás tem colocado no teu coração possa enraizar no teu coração, porque você é escolhido
Você não sabe o mal que isso te faz, tanto fisicamente como espiritualmente. Sabe por quê? Satanás, ele está ao derredor. Porque aqui ao redor tem um anjo do Senhor. Mas se você tem uma brecha, ele é sujo, ele entra. E quando ele entra, ele arrebenta com a tua vida. Mas, irmão, você é escolhido de Deus, não é à toa que você está aqui. Não dê lugar para que Satanás lança essa semente no teu coração. Quando você sentir que ela caiu, repreenda ela no nome do Senhor Jesus, e grande será a tua vitória. Porque você, porque eu, porque nós somos escolhidos de Deus para vencer. Que Deus possa nos abençoar.